Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com o seu professor Heber Barbosa. Estamos aqui vivenciando uma playlist acerca dos gases presentes na atmosfera. Isso mesmo, esse vídeo é a continuação de uma sequência de aulas onde gases atmosféricos são estudados, suas relações com o nosso cotidiano, suas relações com o meio ambiente. Estimados alunos, o nosso estudo é baseado em uma ficha de aula que inclusive está anexada na descrição desse vídeo, uma ficha de aula que você pode imprimir, que você pode abrir em outro dispositivo para acompanhar esse nosso estudo, onde a camada de ozônio e seus aspectos ambientais é o tema central, é o tema que permeia a nossa videoaula neste momento. Sendo assim, estimado aluno, vamos retirar esse zoom nessa tela e vamos chamar a atenção a um pequeno texto que você acompanha aí em seu material impresso ou em seu material aberto em outro dispositivo, essa ficha de aula. A camada de ozônio, ela é importantíssima para a manutenção da vida na Terra. Mas vamos observar aqui, vamos ter uma visão acerca de onde se encontra essa camada de ozônio. Você encontra aqui uma imagem sobre a Terra e a sua atmosfera. Nós temos essa camada mais externa, a exosfera, um pouco abaixo a termosfera, temos ainda abaixo a mesosfera e a estratosfera é aquela porção da atmosfera onde você encontra uma sutil camada de gases. Dentro da estratosfera você encontra aqui a camada de ozônio. Você sabe que a troposfera é a camada da atmosfera que fica mais perto de cada um de nós, mas é na estratosfera que você encontra a camada de ozônio. Lembrando que ozônio, é uma substância química onde as suas moléculas são formadas pela combinação de 3 átomos de oxigênio, O3, a molécula do gás ozônio. Importante não confundir, logicamente, com O2. 2 átomos de oxigênio combinados, que é a molécula do gás oxigênio. Aqui estamos falando de ozônio, o O3. E no texto que eu preparei para vocês, estou justamente comentando que essa camada de ozônio, ela é responsável por filtrar parte da radiação UV, da radiação ultravioleta que incide sobre a Terra. Ora, sem essa camada de ozônio, teríamos um excesso de radiação UV chegando até nós e não seria possível a vida em nosso planeta. Então temos aqui mais uma vez a molécula do ozônio, lembrando que essa camada de ozônio, gente, ela está constantemente se decompondo e se refazendo. Isso é um equilíbrio químico, é uma reação reversível. Como assim, professor? A camada de ozônio, o ozônio em si está se decompondo e sendo reformado, se decompondo e sendo formado mais uma vez. Isso mesmo, eu trago para você aqui uma pequena equação química, onde você nota, observe bem, a cada 2 moléculas de ozônio, diante da radiação UV, essas moléculas de ozônio, elas consomem radiação UV. Essas moléculas são quebradas, originando 3 moléculas de oxigênio. Aluno, observa que quando eu falo em filtrar a radiação ultravioleta, na verdade eu estou querendo dizer que o ozônio, ele consome a radiação UV. O ozônio então é quebrado, dando origem à molécula de oxigênio e liberando calor. Mas justamente esse fenômeno onde o ozônio interage com a radiação UV, nesse fenômeno, nessa reação onde o ozônio consome a radiação ultravioleta, formando oxigênio e calor, é aqui que nós entendemos que a camada de ozônio filtra parte da radiação UV que incide sobre a Terra. Esse filtrar, na verdade, é a radiação sendo consumida em uma reação química com o ozônio formando o gás oxigênio, liberando calor. Eu chamo você a atenção, um pequeno detalhe,
que toda reação que libera calor é chamada exotérmica. Mas um termo para você anotar aí em seu caderno: fenômeno que libera calor é fenômeno exotérmico. Então, em destaque está aqui para você a explicação pela qual o ozônio consegue impedir que toda radiação ultravioleta chegue até nós. Mas vamos avançar o nosso estudo. Eu vou avançar aqui a página. Aluno, para falarmos em camada de ozônio, é fundamental também estudarmos a influência dos CF6. Como assim, professor, CF6? Clorofluorcarbonetos. Aluno, o CFC é aquele gás onde suas moléculas são formadas por carbono, flúor e cloro. Daí a sigla CFC, né? Cloro, flúor, carbono. No caso aqui, você tem apenas um exemplo, um possível exemplo de molécula da classe dos CF6. O que importa é perceber que são moléculas formadas por cloro, flúor e carbono. E daí você encontra o nome CFC. Eu trago até para você aqui rapidinho um outro exemplo de molécula da classe dos CF6. Observe bem aqui essa outra molécula aqui, importantíssima. Ok? Observe, CFC, molécula formada por cloro, por flúor, por carbono. Todavia, qual é a relação desse CFC, com a camada de ozônio? Ora, o CFC, por muito tempo, ele foi o principal gás, o gás mais utilizado em sprays, em aerosóis, sprays, gás de geladeira, aparelho de ar-condicionado, utilizavam em sua grande maioria os gases do tipo CFC. Então, você pergunta, mas para que se colocar CFC dentro desse spray, por exemplo, dentro desse aerosol? É porque é o seguinte, vamos supor que você tem aqui uma tinta, e a tinta seja líquida, e você precisa apertar essa válvula e liberar essa tinta. Essa tinta só será liberada se existir uma pressão interna superior à pressão do ambiente. Então, para gerar pressão dentro desse cilindro, era adicionado o CFC. Então o CFC é o chamado gás propelente, propelente de aerosol. Por que propelente? Porque é aquele gás que gera pressão para impulsionar o conteúdo para fora do recipiente. Então, sprays, aerosóis, geladeira, aparelhos de ar-condicionado, todos eles, durante muito tempo, o gás mais utilizado foi o CFC. E a liberação desse CFC para a atmosfera, chegando até a camada de ozônio, gera um fenômeno que nós conhecemos como corrosão da camada de ozônio. Observe aqui o tema, os CF6 e a corrosão da camada de ozônio. Vamos observar aqui uma pequena imagem que eu preparei para você entender como acontece essa corrosão da camada de ozônio estimulada pelo CFC. Ora, então aqui está um belo sol, um lindo sol, emitindo a radiação UV. Quando essa radiação UV incide na molécula de CFC, o que acontece então? Vejamos aqui em primeiro lugar. Observe que a radiação UV, ela faz com que essa molécula seja quebrada. Quebra a molécula de CFC, liberando o átomo de cloro. Então escute, aluno, escute bem. A radiação UV incide na molécula de CFC, quebrando-a, liberando o átomo de cloro. Acontece que esse átomo de cloro livre, esse átomo de cloro livre, que vai atacar a molécula de ozônio. Veja que o cloro começando a atacar a molécula de ozônio. E quando esse cloro ataca, ele interage com a molécula de ozônio, gente, quebra-se a camada de ozônio. Observe, quebra-se o ozônio. O O3 foi convertido em O2, que já é o gás oxigênio. Então o que você observa é que a quebra da molécula do ozônio libera o gás oxigênio, átomo livre de oxigênio. Esse átomo livre de oxigênio, na verdade, ele se combina com o cloro. Observe bem aqui, estudante, que esse oxigênio livre com o cloro, ele forma essa outra molécula aqui, que é a molécula do monóxido de cloro.
E aqui está o gás oxigênio que veio da decomposição do ozônio. Todavia, estudante, um outro átomo livre de oxigênio, um outro átomo livre de oxigênio, ele acaba atacando a molécula de monóxido de cloro e liberando esse cloro. E esse cloro liberado, ele vai dar continuidade à quebra de moléculas de ozônio. Interessante que esse átomo livre de oxigênio se combina com outro átomo livre de oxigênio, formando gás oxigênio O2. Mas o mais importante de você entender, para você compreender aqui nesse momento, é essa maneira como essa molécula do CFC interage quebrando o ozônio. Então a radiação ultravioleta quebra, repetindo para você, a radiação UV quebra a molécula do CFC, liberando o cloro, e é esse cloro que ataca a molécula de ozônio, convertendo-a em moléculas de oxigênio. E lembrando que o cloro livre, ele continua interagindo com o ozônio, quebrando essa molécula de ozônio, corroendo a camada de ozônio. Ora, o que o homem fez foi diminuir esse acontecimento, essa ação, com pactos ambientais a nível de planeta, onde estamos reduzindo o uso dos CFCs em aerosóis, em geladeiras, ar-condicionados e outros utensílios do nosso cotidiano. Com a redução do uso do CFC, nós já temos a reconstituição dessa camada de ozônio. Todavia, eu quero retornar aqui para essa imagem, onde eu quero chamar a atenção dos alunos a um pequeno detalhe. Professor, hoje a gente não está mais usando o CFC aqui nos sprays. Qual é o gás que está sendo usado, então, aqui dentro desses sprays? Aluno, interessante, viu? Que é o GLP, gás liquefeito de petróleo. É isso mesmo, é o gás de cozinha que tem sido usado no lugar do CFC. É por isso que quando você aperta o spray, se você colocar uma vela nesse conteúdo, aí você vê aquela chama intensa, aquele fogo intenso sendo formado. Porque hoje em dia, para não colocar CFC dentro desse invólucro, estamos colocando butano, propano, isobutano, propano, butano, isobutano, componentes do gás de cozinha como propelente dos aerosóis, ok? Só que tem um pequeno problema, né? É porque o CFC não é um gás combustível, mas corrói a camada de ozônio. Então eu me retiro o CFC, coloca gás de cozinha e cuidado, isso gera um certo perigo no uso desses instrumentos, desses utensílios, porque butano, propano, isobutano, componentes do gás de cozinha, são os gases propelentes dos aerosóis na substituição do CFC para proteger a nossa camada de ozônio. E, estimado aluno, eu trago para você aqui uma outra imagem, uma nova imagem que não pertencerá ao tema desse vídeo. No próximo vídeo, sobre gases encontrados na atmosfera, iremos estudar o monóxido de carbono e a sua influência em nosso viver cotidiano. Mas é tema do nosso próximo vídeo. Sendo assim, amados alunos, chegamos ao final de mais um vídeo. É importante que você saiba que a ficha que eu usei de aula na gravação desse vídeo está anexada na descrição do vídeo. Você vai encontrar também uma ficha em PDF com questões de diversos vestibulares, principalmente o Enem, acerca deste tema. E lembrando, essa aula faz sentido se você assiste escrevendo em seu caderno tudo aquilo que foi debatido nesta aula. Sendo assim, estudante, eu te convido para que possamos nos encontrar em nossa próxima aula em forma de vídeo acerca do estudo dos gases presentes na atmosfera. Até a próxima aula, estudantes de Química!